pessoal, aqui é o professor Luiz Mar e vamos resolver os exercícios da página 77. A gente tinha deixado sexta-feira para vocês fazerem, então bora lá, né? Determine se cada um dos números a seguir pertence aos números racionais ou irracionais. Só para lembrar vocês, os números racionais são todos os números que a gente pode escrever em forma de fração. Então, qualquer número que eu possa escrever em forma de fração, ele é um número racional. Lembram disso? Ou seja, o número racional é um número, uma forma de fração, onde o P é um número inteiro e o Q é um número inteiro que não pode ser o zero, né, gente? Então, o 2 é um número racional, porque o 2 pode ser 2 sobre 1, o 3 quartos, o 1,5, porque ele é igual a 15 sobre 10, uma dízima periódica, tipo 0,333 reticências, porque ele é 3 nonos, ou seja, 1 terço. Então, tudo isso aqui são números racionais. Já os números irracionais, como vocês já viram, são aqueles números, né, que não podem ser escritos em forma de fração, como é o π, o 3,1794, reticências, né, porque é um número que não é uma dízima, ele simplesmente não tem fim, tá? Pode ser a raiz de um número, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 7. Notem que a raiz de 4 é igual a 2, então ela é um número racional também, tá bom? Então essa é a diferença entre os números racionais e os irracionais. Então vamos lá. Raiz de 121. Gente, raiz de 121 é 11, e 11 pertence aos racionais. Π quartos, o π, ele é um número irracional. Se eu dividir ele por 4, ele continua sendo irracional, mesmo negativo, tudo bem? O 12 é um número racional. O 81 é igual a 9, e 9 pertence aos racionais, então a raiz de 81 é racional. O menos 9 pertence aos racionais. Esse número aqui, 1,3874641, notem que ele tem fim. Então, como ele tem um fim aqui, ele é um número racional também. Porque se eu pegar esse número aqui, gente, a letra F, ó, menos 1,387466431, eu pegar essa vírgula e colocar lá no final, eu vou ficar com esse número aqui, ó, 387466431 sobre... Quantos números tem aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 4, 8, 9. Então, aqui eu tenho o 1 seguido de 9, 0. Então, pessoal, é um número racional. Aqui nós temos uma fração, também é um racional. Aqui nós temos uma dízima periódica, ela também é um número racional. Raiz de 46 é irracional. Por quê? Porque se eu pegar o 46 e fatorar ele, dá por 2. Isso aqui dá 23. 23 é um número primo, então dá 23, dá 1. Notem que eu não consigo tirar nenhum dos dois da raiz. Então, a raiz de 46 é irracional. Quando eu acho uma resposta na raiz sem algum número que continue na raiz, ela é racional. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, o 16, a raiz de 16 é 4. Por quê? Porque ao fatorar o 16, eu iria encontrar essa configuração aqui. Então, aqui vai dar 2 e 2, 2 vezes 2, 4. Ó. Isso é racional, isso é irracional. Tá? Raiz de 6 a mesma coisa. Ó. Se eu pegar o 6 e fatorar, dá por 2, que dá 3, que dá por 3, que dá 1. Nota que eu não consigo tirar esses caras da raiz. Então, ele também continua sendo irracional. Tá, gente? Então, essa é a diferença entre racional e irracional. Todos esses números pertencem aos reais? Justifique sua resposta. Sim. Gente, só tem um tipo de número que não é real, que é um número quando a raiz é negativa. Isso aqui não pertence aos reais. É só esse cara aqui. Então, qualquer número na raiz negativo, tá? Não. Então, raiz quadrada de um número negativo é o único tipo de número que não é real. Os outros todos são. Por quê? Porque os reais, eles são todos os racionais, né? E os irracionais. Então, os reais são esses valores aqui. Em uma linguagem matemática, eu escrevo assim: os reais, eles são racionais ou irracionais. Tá? União. Tá bom, gente? Exercício 24. Verifique se cada afirmativa é verdadeira. O número 0,1 não pertence aos irracionais. Correto? Porque 0,1 barra, gente,
é uma dízima periódica. E isso é uma fração, então ele é racional, né? Então, pertence aos irracionais? Não pertence? Não pertence mesmo, tá verdadeiro. O número raiz de 3 pertence aos irracionais? Sim. Sempre que eu tenho a raiz de um número primo, ele é irracional, tá, gente? Verdadeiro também. Os números 5 e 1,70 pertencem aos irracionais? Não, né, gente? São racionais. Todo número racional também é um número irracional? Mentira, né, gente? Por quê? Porque, na verdade, os números são assim, ó. Eu tenho os números reais, que eles podem ser irracionais ou racionais. Não existe como ter números que sejam os dois ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, isso é falso. 25. Desenhe uma reta numérica e indique os números do quadro a seguir. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho que desenhar uma reta. Então, desenhando a reta, a gente vai começar. Então, assim, vamos pegar aqui o 6. O 6, gente, eu vou colocar ele por aqui. Talvez eu vou ter que aumentar essa reta por algum lado, tá? Depois, notem que eu tenho o 1. Vou pegar os números mais fáceis por enquanto. Ó. Então, aqui eu tenho 6, aqui eu vou botar o 1. Depois eu tenho o menos 4. Nota, se aqui é o 1, gente, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 4. Coloquei esse aqui. Coloquei os inteiros, né? Depois eu tenho, por exemplo, a raiz de 2. Eu não sei se vocês lembram, mas raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Né? Vocês podem calcular usando o método de Herão, aquele que faz a tabelinha e tal. Então, se ele é aproximadamente 1,41, quer dizer que a raiz de 2 está entre o 1 e o 2. Então, aqui está o 2, 1,41 está aqui. Ó. Então, aqui eu vou ter a minha raiz de 2. Depois, eu tenho aqui o 2 nonos. Gente, 2 divididos por 9, tá? Isso aqui dá 0, 0, né? Aqui vai dar 2, que dá 18, sobra 2. Aqui vai dar 2, 2, 2, 2, 2 reticências. Ou seja, isso aqui é igual a 0,2 barra, né? Então, 0,2 é entre o 0 e o 1, bem pertinho do 0, porque é 0,2. Então, aqui eu vou colocar o meu 2 nonos. Aqui, ó. Tá bom? Depois eu tenho 1,3, né, gente? Isso é fácil. 1,3 é depois do 1. Só que tem um detalhe. 1,333, porque aquilo ali é uma dízima, né? Ele fica antes do 1,4. Então, ele fica entre a raiz de 2 e o 1. Olha aqui, ó. Concordam? Né? Então, aqui eu vou ter o 1,3. Então, nota, se esse cara aqui é 1,4, esse aqui é 1,3, ele tem que ser antes, né, gente? Continuando, depois eu tenho menos 13 quintos. Gente, menos 13 quintos, eu tenho que pegar o 13 e dividir por 5. Isso aqui vai dar 2, que dá 10, sobra 3, 0,630. Então, 2,6, só que negativo. Então, menos 2,6. Então, aqui eu tenho 1, 0, menos 1, menos 2, menos 2,6. Então, aqui eu vou colocar o menos 13 quintos. Bem aqui, ó. Tá bom? Porque aqui, né? E menos 20 quartos, isso aqui é menos 5. Então, menos 5 está aqui. Menos 20 quartos. Era só fazer isso. Tá? Sempre que vocês forem comparar números, o ideal é que vocês deixem eles com a mesma aparência. No caso aqui, eu usei números decimais, porque é mais fácil de enxergar. 26. Construa um diagrama relacionado aos conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Depois escreva nele os números a seguir. Então, gente, diagrama, lembra? Ó, aqui eu tenho os números naturais. Aqui eu tenho os números inteiros. Aqui eu tenho os números racionais. Aqui eu tenho separadinho os números irracionais. E os números reais é tudo isso aqui, né, gente? Eu junto esses dois e eu tenho os números reais. Então, vamos lá. Menos 17, gente, é um número inteiro. E também é um número racional. Então, eu posso deixar ele só aqui, né? Porque se ele está aqui, ele é inteiro, racional e real. Ok. Depois, B. 8/11 avos é uma fração, gente. Se é uma fração, isso aqui não é inteiro, né? Porque se eu dividir 8 por 11, vai dar 0, alguma coisa. Então, ele é só um número racional. Lembra? Fração racional. Ok. 24 é um número natural, inteiro e racional. Então, 24 é um número natural, inteiro e racional.
Depois eu tenho menos raiz de 8. Gente, raiz de 8, se vocês pegarem 8 e fatorarem ele, vai dar esse cara aqui. Ó, então vai dar 2 raiz de 2. 2 raiz de 2, esse pedaço aqui é irracional, então ele é um número irracional. Menos raiz de 8. Tá? Lembre que só não vai ser real se a raiz for negativo dentro dela. Isso aqui eu não tenho aonde colocar ali, tá? Porque ela não é real, tá, gente? Menos 9,42 dá para transformar em fração, então é um número racional. O 10 é um número natural, inteiro e racional. 28,25, isso aqui é uma dízima. Se é uma dízima, é racional. Né, gente? E o menos 2 é um número inteiro, ele não é natural, então eu vou colocar ele nos inteiros, automaticamente ele está dentro dos racionais e automaticamente ele é real. Muito fácil, né, gente? Exercício 27. Responda as questões. Quantos números inteiros existem entre menos raiz de 20 e o π? Gente, menos raiz de 20, olha que interessante isso. Se eu pegar o 20 e fatorar, dá por 2, que dá 10, dá por 2, que dá 5, dá por 5, que dá 1. Isso aqui vai dar 2 raiz de 5. Isso significa que se eu fizer uma reta real aqui, onde é que vai estar esse menos 2 raiz de 5? Eu não sei se vocês estão lembrados, isso aqui menos 2 raiz de 5. A raiz de 5, ela é... Lembra que eu brinquei na aula com vocês? É eu te amo, né? Eu te amo. Por quê? Porque é duas letras, vírgula, duas letras, três letras. 2,23. Então, isso aqui é vezes 2,23, o que é aproximadamente menos 4,46. Então, na régua, se aqui está o zero, gente, aqui vai estar o menos 4,46. Aqui vai estar o menos 4, o menos 3... o menos 2, o menos 1. E o π é 3,14. Então, é aproximadamente 3,14. Então, aqui vai estar o 3, aqui vai estar o 2 e aqui vai estar o 1. Quantos números tem entre esse cara e esse cara? Só contar, ó, números inteiros. Ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números inteiros. Agora, o número 62 pertence aos conjuntos natural, inteiro, racional, real? Justifique sua resposta. Sim, gente, ele corresponde, porque o 62 ele é um natural. Por que ele é natural? Porque ele é um número que não tem vírgula e ele é positivo. Ele é inteiro, por quê? Porque todos os naturais estão contidos nos inteiros. Então, se ele é natural, ele é inteiro. Se ele é inteiro, ele também é racional. Ó, todo número natural está contido nos inteiros, que estão contidos nos racionais, que por sua vez estão contidos nos reais. Basicamente, vocês têm isso, ó, naturais, inteiros, racionais e todo racional também é um número real, né? Então, basicamente, por causa desse diagrama também a gente tem essa configuração. 28. Escreva os números em ordem crescente. Raiz de 3. Então, gente, em ordem crescente, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que, novamente, botar todos eles na mesma aparência. A raiz de 3 ela é aproximadamente 1,7. Menos 1/4 é igual a menos 0,25. Tem que fazer as contas, tá, gente? O π é aproximadamente 3,14. Tá? Depois nós temos o 10 terços. 10 terços é 1,33386. Menos 0,2 está certinho. 2,941 também está certinho, já está em decimal. Menos raiz de 9 é igual a menos 3. Aqui nós temos o zero. Menos raiz de 17. Aí tem que fazer um diagrama pelo método de Herão. Vocês lembram? Né? Então, pelo método de Herão, vocês têm que a raiz é 17. Lembra daquela tabelinha que vocês fizeram, né, gente? Lembre, dê uma olhadinha lá como é que faz, tá? Isso aqui vai dar aproximadamente menos 4,12. Depois eu tenho 23 sobre 7. 23 sobre 7 vai dar 3, alguma coisa, né? Porque 21 dividido por 7 é 3. Então vai dar 3,28. Então, gente, agora é só a gente fazer o quê? Botar em ordem. Então, vamos lá. Qual é o menor número que nós temos aqui, pessoal? Notem que o menor número aqui é esse aqui, ó, menos 4,12. Né? Então, o primeiro número que nós vamos colocar é o menos raiz de 17. Deixa eu botar na ordem. Eu vou botar ele na vertical, tá? Não, vou botar aqui na horizontal. Então, menos raiz de 17. Depois, então esse já foi. Depois desse número, qual é o menor? Menos 3.
Então, menos raiz de 9. Ok, já foi esse também. Depois, nós temos menos 3. Esse aqui, ó, menos 0,25. Menos 1/4. Depois, menos 0,2. Por quê, gente? Ó, porque 0,25 é menor que 0,20, né? Que é o 0,2, tá bom? Depois nós temos o 0. Depois nós temos o 1,3. Então, 10 terços. Depois nós temos o 1,7, que é o raiz de 3. E depois nós temos o π. E assim completamos os números. Ok, gente? Muito fácil, né? E exercício 29, vamos ver. O sistema de irrigação de pivô central é composto por aspersores. Aspersores é aquilo que joga água, tá, gente? Que recebem água de tubulações apoiadas sob torres por rodas. Aqui tem, então, os aspersores, são o que está borrifando aqui a lavoura. A água chega até a tubulação por meio de um dispositivo que fica em uma extremidade do sistema. Esse dispositivo é o centro do círculo formado pelo sistema ao girar. Então, esses aspersores, olha, eles ficam jogando água aqui, né, nesse sentido aqui. Em certa propriedade rural, um dos pivôs de irrigação abrange um círculo cuja medida de comprimento da circunferência é de 2.680 metros. Então, o comprimento da circunferência é de 2.680 metros. Qual é a medida do comprimento do diâmetro? Gente, diâmetro é isso aqui, ó, é essa distância daqui, ó. Tudo bem? Então, vamos lá. Lembre que a fórmula, né, para calcular o comprimento da circunferência é o K2πr. Lembra que a gente viu em aula? E aqui ele dá também a fórmula, 2πr. Tá? Então, é o seguinte, ó, o que acontece? O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, para a gente achar o raio, para a gente achar o diâmetro, vamos primeiro achar o raio, tá, gente? Então, vamos lá. O comprimento é igual a 2πr. Só que tem um detalhe. 2πr é igual ao comprimento que já foi dado, 2.680. Né? Então, eu vou substituir esse Czinho por esse cara. O π eu vou substituir por 3,14. Então, eu vou ficar com 2 vezes 3,14, R igual a 2.680. Aqui vai dar 6,28, correto? R, o que é igual a 2.680. Então, R é igual a 2.680 divididos por 6,28. E aí, gente, temos que fazer essa continha, né? Eu vou deixar para vocês fazerem a conta de vocês aí e eu faço a minha aqui. Tá? Dá um pause no vídeo e verifica a de vocês. Tá? Então, fazendo as contas aqui, nós vamos ficar com um raio de 426,7 metros. Se o raio é esse, gente, quanto é o nosso diâmetro? Então, gente, vamos pegar aqui, ó, o diâmetro, vou botar aqui embaixo, tá? O diâmetro é igual a 2 vezes o raio, ou seja, 2 vezes 4, eu vou arredondar aqui, tá? 4,27, ó, tudo bem? Isso vai dar 854 metros. Então, o valor aproximado tem 854 metros. Ok, pessoal? Esse era o exercício da página 77. Bons estudos. Parabéns para quem chegou até aqui, tá bom? Estou muito contente aí com o pessoal que está estudando, tá? E bora lá, gente. Um abração. Se cuidem, hein?